Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia em Marcos, capítulo 11, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam sido cortados nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Jesus amaldiçoou a figueira. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Jesus purifica o templo. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usar o templo como mercado, e os ensinava dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Ensino sobre a figueira. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. Isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas será que
Ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: Não sabemos. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guardar. Construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos: é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que é a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre. O senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. De quem o Cristo é filho? Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. A oferta da viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. 1 Reis, capítulo 4. Oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filhos de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governos distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abdida, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimentos para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são
os nomes dos 12 governadores: Ben-Hur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Sucó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, e em toda Anafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ahilude, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-San, próxima a Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meolá, e para além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo a cidade de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés, em Gileade e na região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Ahimaás, em Naphtali, ele era casado com Basemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. A prosperidade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e existiam comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tribos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Tributos. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsá até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança, e desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessárias para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol de Darda, filho de Maó. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno hisopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão.
Preparativos para a construção do templo. Capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que meu pai, Davi, não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travavam contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor nesse dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou a resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e os seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo da sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano em grupo de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíam grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Capítulo 6. Salomão constrói o templo. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grandes molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de altura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro
3,15 metros de altura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes, por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Versículo 10. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então, esta mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo, Israel. O interior do templo. Assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro e para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois, Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede a outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro. Versículo 29. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, e eram completamente revestidas com ouro.
As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante os 4 anos do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bu, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. 1 Reis, capítulo 7. Salomão constrói seu palácio. Salomão também construiu um palácio para si e levou 13 anos para terminar. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de altura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedras de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. Os utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8
metros de altura. Nos capitéis das duas colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois Hirão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Hirão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,35 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitado com entalhes de guirlandas. Os papéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos com parte da base. As rodas tinham 77,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes às rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Hirão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias
Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo o que rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água, com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas e as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todas de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. O transporte da arca para o templo. Capítulo 8. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Salomão louva o Senhor. Então Salomão orou: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre.
Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como um lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo, Israel. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Oração de dedicação do templo. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há como tu em cima, nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe dissesse: Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração do teu servo, que o teu servo te faz hoje. Guarda a noite e dia este templo, o lugar do qual disseste: Meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste tempo, ouve dos céus e julgue entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo e inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste tempo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traze-o de volta a essa terra que deste a teus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem dos seus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições, com as mãos levantadas para este tempo,
Ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste aos nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão das terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão o teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares, a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para essa cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para essa cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra a teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são o teu povo, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas de teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. A dedicação do templo. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e do seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação no templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gorduras
e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como o Lebo Amate ao norte e o Ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias. 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Capítulo 9. A resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz essa promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem, desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel dessa terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Acordo de Salomão com Irão. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Irão, rei de Tiro, 20 cidades da Galiléia. Irão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e de todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Irão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Irão chamou aquela região de Cabu, como é conhecida até hoje. Irão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. As muitas realizações de Salomão. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer, matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gézer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje.
Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de reconstrução do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Oséias capítulo 7. Israel ama a maldade. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos, há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos e eu vejo todos eles. Com suas maldades, divertem o rei e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como o forno mantido quente enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente, consomem seus líderes. Matam seus reis um após o outro e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal amassado. Os estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles, e no entanto não se voltam para o Senhor seu Deus, nem buscam encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu, e os castigarei por todo o mal que fizeram. Que aflição espera os que me abandonaram, que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas. Cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte, menos para o Altíssimo. São inúteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos por seus inimigos, por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Capítulo 8. Israel colhe vendaval. Soem o alarme. O inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és o nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu
consentisse e escolheram um príncipe sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Porventura deve ser despedaçado. Semearam ventos e colheram vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações como um utensílio que ninguém quer. Como jumento selvagem no cio, subiram até a Síria. Subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer da sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios, e Judá fortificou suas cidades. Por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Capítulo 9. Oséias anuncia o castigo de Israel. Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda a ilha de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los. Não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará, e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e os espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem: os profetas enlouqueceram, e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é um vigia sobre Israel. É um profeta. Versículo 8. O profeta é um vigia sobre Israel para meu Deus, mas por onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá, muito tempo atrás. Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal-Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos.
Vi Israel se tornar bela como Tiro, agora, porém, entregará seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para teu povo? Pedirei ventres que não deem à luz e seios que não deem leite? Que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido, suas raízes secaram, e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. Capítulo 10. O julgamento do Senhor contra Israel. Como Israel é próspero! É uma videira viçosa cheia de frutos. Mas quanto mais o seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: Não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que estivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio como ervas daninhas no campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o rei, para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Aven, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes: soterrem-nos, e pedirá às colinas: caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio de seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até as mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá a Betel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11. O amor do Senhor por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o amava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios a imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzi-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele, quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas porque meu povo não quer voltar para mim,
voltará para o Egito e será obrigado a viver na Assíria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá ou arrastá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas. Voltarão da Assíria. Versículo 11. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Assíria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Acusações contra Israel e Judá. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao Santo. Amém.